O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus. O que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante. Inigualável essa revelação. Lucas 17, verso 1 diz: Então Jesus declarou aos seus discípulos: É inevitável que fatos ocorram que levem o povo a tropeçar na fé, mas ai da pessoa por meio de quem vêm os escândalos. Seria melhor que tal pessoa fosse atirada ao mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço do que induzir um destes pequeninos a pecar. Tende cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e, caso ele venha a se arrepender, perdoa-lhe. Se contra ti pecar 7 vezes ao dia, e por 7 vezes vier a ter contigo, dizendo, arrependo-me do que fiz, perdoa-lhe. Diante disso, pediram os apóstolos ao Senhor: aumenta a nossa fé. Ao que encorajou-os, Senhor: se tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, podereis dizer a esta moreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um escravo, arando a terra ou apacentando as ovelhas, assim que ele chegar do campo, o convidará: podes vir agora mesmo, reclina-te junto à mesa para cear. Ao contrário, conforme o costume, direis a ele: prepara o meu jantar, apronta-te devidamente, e então vem e serve-me, enquanto como e bebo, depois tu comerás e beberás também. Porventura deverá agradecer ao escravo, porque este fez o que lhe havia mandado? Assim, igualmente vós, depois de haverdes realizado tudo quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, pois tão somente cumprimos o nosso dever. Amém? Por isso. Irmãos, a Bíblia é uma coisa impressionante que não adianta, pode passar o tempo, pode aparecer os falsos estudiosos, podem dizer o que for. Quando você lê a Bíblia com o coração sincero, esse livro fala contigo. E você sabe que verdadeiramente só pode ser a palavra de Deus. Porque outros livros não falam contigo. Isso é uma experiência pessoal que eu estou relatando, mas isso não é só uma experiência minha. Verdadeiramente, se você não tiver acoplado essa experiência na sua vida, você não poderá dizer convictamente que a Bíblia é a palavra de Deus. Você só poderá dizer que a Bíblia é a palavra de Deus o dia que este livro falar com você. Senão não tem como. Muita gente tem esse livro, mas apenas como um livro. Ele nunca falou com certas pessoas, então a pessoa está morta, né? A letra mata, mas o Espírito vivifica. Jesus falou: a palavra que eu vos tenho dito é Espírito e vida, ou seja, a palavra é também Espírito e é vida. Então, não é apenas palavras, né? Aqui Jesus fala algo que eu acho interessante, quando ele diz: então Jesus declarou aos seus discípulos: é inevitável que fatos ocorram que levem o povo a tropeçar em quê? Na fé. Mas ai da pessoa por meio de quem vêm os escândalos. Ou seja, Jesus está falando de fatos que ocorrerão aonde? Aonde existe fé. Então Jesus está falando dos prostíbulos católicos? Não. Está falando das orgias do espiritismo, das coisas estrondamente horrorosas dos homossexualismos ocorridos dentro de tantas religiões? Jesus está falando de escândalos dentro da Universal? Não. Jesus está falando de algo dentro da sua igreja, porque ele falou de tropeçar na fé. E lá mais adiante diz:
no verso 2, seria melhor que tal pessoa fosse atirada ao mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço, do que induzir um destes pequeninos a pecar. E pequeninos é a palavra simbólica dos discípulos. Então, Jesus está falando de lideranças que levam pequeninos a pecar, ou seja, líderes que levam discípulos a pecar. E ali nesse meio, aonde há a fé, ocorrerem os escândalos. Então Jesus está falando exclusivamente do meio aonde ele olha e vê o seu povo. E é ali nesse meio aonde ocorrem os escândalos. Aqui no verso 2 chega a ser frisado, inclusive, o fato de que leva pequeninos a pecar. E aí nós vamos entender diretamente que está se tratando de lideranças que acabam perdendo a fé, apostatando e levando multidões para o caminho das trevas. Hoje nós vemos cristãos com o coração voltado para as campanhas da prosperidade, para as campanhas de ser empresário, para as campanhas dos bens da terra. Essas pessoas já tropeçaram, já caíram e já estão em direção à cova, porque o Evangelho não tem este foco, o Evangelho não tem este objetivo. O objetivo do Evangelho é nos fazer entender que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio a este mundo e assim nós podermos buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Acabou. As demais coisas serão acrescentadas. Então, as demais coisas não são o nosso foco. Foco é aquilo que você busca, é aquilo que você centraliza, é aquilo que é o seu alvo. Jesus falou, o primeiro lugar é o alvo, é o foco. O primeiro lugar é o reino, é a sua justiça. E as demais coisas? As demais coisas virão no pacote, mas você não pode buscar. Mas quando a pessoa vai na igreja atrás disso, irmão, você está indo para onde? Hoje é a campanha da prosperidade, eu estou na fé. Ele está buscando os bens da terra, ele está buscando a prosperidade. O foco dele não é reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Tu nunca pode entrar pelas portas da igreja depois de ter maturidade, depois de conhecer Escritura, depois de ter recebido o dom celestial e as virtudes do século vindouro, você jamais pode entrar na igreja pensando nas suas deficiências, sejam financeiras, sejam sociais, sejam quaisquer que sejam. Você não pode pensar nessas coisas porque elas vão te arrancar do foco. O foco é Jesus. Eleva os olhos para os montes e o meu socorro vem. O que significa um monte? Monte é a presença de Deus. Então eu elevo os meus olhos para onde? Para onde está a presença de Deus. A igreja é chamada de monte, a igreja é considerada um monte, né? Olhando para Cristo, autor e consumador da sua fé. Jesus disse, eu sou o caminho, quem me segue não andará em trevas. Então o foco é Jesus. E o que é Jesus? Jesus é a palavra que ele nos ensinou. Então, aqui mostra que dentro da igreja há escândalos, e muitos escândalos. Houve um escândalo no tempo de Pedro, Ananias e Safira. Foi um escândalo. Os irmãos poderiam dizer assim, caramba, viu Ananias e Safira? Que absurdo, estavam em nosso meio, mas eram mentirosos, filhos do diabo. Mentiram, viu? Disseram que venderam a propriedade por tanto, mas tinha sido por tanto. Vieram para enganar a Pedro, enganar todos os apóstolos, enganar a todos nós. Foi um escândalo. Mas outros disseram assim, mas não escaparam. Então, irmão,
há escândalo e é normal. Jesus diz assim, né? Então Jesus declarou aos seus discípulos, algumas versões dizem é normal, essa daqui diz assim, é inevitável que fatos ocorram que levem o povo a tropeçar na fé. O que é algo inevitável é algo que vai acontecer. É algo que é impossível que não aconteça, ou seja, isto é o inevitável, é aquilo que não se pode evitar, não se pode impedir. Mas ele está falando que é um meio onde existe a fé. Resumindo, é aqui, dentro dessas 4 paredes, dentro dos nossos conceitos, não necessariamente nas 4 paredes, mas dentro dos nossos conceitos, porque temos dezenas de irmãos lá fora que não estão dentro dessas 4 paredes, mas estão nos conceitos do Evangelho. Então, dentro desse conceito da fé, Jesus está dizendo, é inevitável. E nós vemos na própria Bíblia, pessoas que traíram, sem contar Judas, nós tivemos, lendo os livros de história da igreja, nós tivemos vários casos. Flávio Josefo descreve vários traidores. Os livros de história da igreja, vou dizer comuns, que você encontra facilmente, que não são dos grandes estudiosos, eles relatam diversos casos. Quando o comunismo começou a dominar, quando Hitler começou a dominar, pastores venderam o seu rebanho para Hitler, venderam o seu rebanho para os comunistas, eles fizeram milhares, talvez na cadência, milhões tropeçarem. Isso não é para você se escandalizar. Jesus está dizendo que os escândalos virão, já que você foi alertado de escândalos, então você não tem que se escandalizar. Você se escandaliza com aquilo que é repentino, aquilo que é uma surpresa. Caramba, eu não estava pensando nisso. Você se assusta com aquilo que você não imagina. Você vem passeando num beco escuro, de repente um cachorro, pode ser um cachorro do tamanho de um ratinho, ele começa a latir, au, 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 você não estava esperando aquilo, você dá um pulo. Alguém diz, que é isso? Está com medo desse cachorrinho aí de 10 centímetros? Você vai dizer, não, medo não estou, foi o susto, eu não estava esperando. Você se escandalizou em forma de susto, mas aquilo que você já foi avisado. Incrível que Jesus diz assim, que fará tropeçar, fará pecar estes pequeninos. Irmão, você tem que ser um pequenino gigante. Você não pode ser pequeno. Pastor, eu sou um pequenino. Não, para com isso. Que se tem um cara que teve motivo para se desviar, né, parece aquela música, esse cara sou eu. Esse cara sou eu, irmão. Eu tive motivo para me desviar a balde, motivos a balde. O que eu hoje sou, nenhum pastor foi exemplo para mim, para que eu fosse o que eu hoje sou. Mas Jesus foi mais do que exemplo. Apóstolo Pedro foi mais do que exemplo. Apóstolo Paulo foi um bom exemplo. João foi um bom exemplo. Tiago foi um bom exemplo. Eu me espelhei na Escritura. Porque se Deus reservou esse livro, meu irmão, ele é mais do que o suficiente para que você seja um tição tirado do meio do fogo. Para que você envergonhe o próprio diabo quando ele aparecer para tentar te acusar. Então, eu não tive exemplos. Que exemplos eu tive? Batista? Mas eu olhava aquelas cenas e eu dizia assim, não, isso não condiz com a Escritura. O Espírito Santo está me testificando algo diferente. Então, enquanto muitos diziam assim, presta atenção, enquanto muitos diziam assim, não, eu vou embora, viu o que o diácono fez? Eu vou procurar outra igreja. Outros diziam, não, eu vou ficar em casa mesmo. Não, viu aquele lance lá com o pastor? Eu vou sair fora da igreja. Enquanto as pessoas olhavam para erros e se enfraqueciam e iam para o inferno,
eu olhava para erros e me fortalecia, dizendo: eu não posso ser igual a ele. Nenhum erro me enfraquece. Nenhum erro é exemplo de fraqueza para mim. O que quer que eu veja, lembra daquele filme? Efeito Colateral? O que quer que eu veja, meu irmão, se for positivo, é positivo. Se for negativo, eu uso o efeito colateral. Nada é motivo para a minha queda, nada é motivo para o meu desânimo, nada é motivo para o meu fracasso. Tudo é motivo para eu ir mais e mais para debaixo dos pés do Senhor Jesus. É assim que eu vivo, é assim que eu sempre vivi, e é assim que eu posso dizer: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Então, irmão, é inevitável que fatos no plural, ocorram que levem o povo a tropeçar na fé. Mas ai da pessoa por meio de quem vêm os escândalos. Seria melhor que tal pessoa fosse atirada ao mar com uma pedra de moinho amarrada, ou seja, seria melhor que essa pessoa fosse morta, assassinada lá, que ela morresse, sem chance de escapar, com uma pedra amarrada, uma pedra de moinho, aquela coisa absurda, que pesava sei lá quantos quilos. Uma pedra daquela era o peso de 5, 6 pessoas, amarrar no pescoço de um e jogar ele dentro d'água, manda ele escapar. É certo que o camarada ia morrer. Jesus disse: é melhor isso do que fazer desviar um dos pequeninos. Olha o valor que você e eu sempre tivemos aos olhos do Senhor Jesus. Isso não te basta para ficar de pé? Isso não te basta para ter força? O amor do teu Senhor, a graça que Ele derramou por ti? Isso não te basta? E é por isso que nesse ministério aqui, meu irmão, uma vez até uma pessoa ligou para cá: pastor, eu queria saber o que você ensina aí na sua igreja, porque o meu marido, depois que foi para a sua igreja, está terrível. Na minha igreja, o meu pastor falou: de qual igreja você é? Eu não queria falar, eu forcei a barra, falei: eu vou desligar o telefone. Qual é a sua igreja? Não, eu sou da igreja batista. Na minha igreja, o meu pastor ensina que a família está em primeiro lugar. Eu cortei o papo e falei assim: não, teu pastor está louco. Em primeiro lugar é Deus, em primeiro lugar é o reino de Deus, a sua justiça, em primeiro lugar é Jesus. Família, a gente perde uma aqui e encontra outra na próxima esquina. Mulher, a gente sai de uma aqui e pega outro casamento na próxima esquina. Casamento, a gente pode ter 10, 15, 20, mas Jesus só temos um. Ah, mas é isso que vocês ensinam na sua igreja? É isso sim, você me dá licença que eu estou ocupado. Pá! Aquele telefone, como é que chamava? Convencional, né? Hã? Convencional. Aquele telefone convencional era bom. Sabe por que ele era bom? Porque tu podia bater na cara dos outros. Esse celular não serve, não dá para bater na cara de ninguém. Essas porcaria. Eu gosto de telefone de gancho, para a pessoa escutar: esse cara bateu o telefone na minha cara. Então, irmão, aí a pessoa não se contentou. Passou meses. Quando eu olho, a pessoa está na porta da igreja. Ah, pastor, eu queria falar contigo. Eu reconheço que você é um homem de Deus. Eu falei: não, eu queria falar contigo. Eu posso falar contigo? Eu falei: eu já estava irado. Eu falei: não, agora não, só se for depois do culto. Era um culto de domingo de manhã. Deixei de molho aí na cadeira, irmão. Aí fui falar com a pessoa. Não, pastor, sabe o que é? O meu marido não me obedece. Eu falei: tá, entendi. Falei: mas a regra não é essa. A Bíblia diz que a mulher deve, se alguém tem que obedecer a alguém, a Bíblia diz que é a mulher que obedece o homem, não o homem a mulher. Não, pastor, eu sei, né? Mas aí vai, irmão. Não adianta. Como que você ouve a palavra e você quer contender com a palavra clara, óbvia?
Se tem que ter um comando dentro de casa, tem casal que consegue, né? Não, dentro de casa é 50% eu, 50% minha esposa. A gente comanda junto. Parabéns, eu até preciso aprender essas lições. Isso é muito poderoso, isso deve ser uma virtude. Olha que ainda não foi dada a todo mundo, não. Porque a minha Bíblia, eu não sei o que diz a de vocês, mas a minha Bíblia diz que aonde tem duas cabeças de comando, aí tem uma divisão e não união. E as pessoas dizem, não, a gente comanda a coisa junto. Junto dá a entender que há uma união, mas a Bíblia diz que tem uma divisão, ou seja, não está existindo um comando. Parece. Não, nós vivemos muito bem, nós vivemos em paz. Tá, e qual é o comando da casa? Não é tanto a minha vontade quanto a vontade de fulano. Irmão, isso é muito bonito, isto é maravilhoso, mas não é bíblico. Só isso. Eu não tenho, irmão, cada um toca a sua vida do jeito que quiser. Amém, irmão? Eu sou apenas um pregador do alto do morro de uma favela chamada Santo Cristo. Eu sou apenas isso. Mas uma coisa eu posso dizer para você: o que eu acredito conhecer de Bíblia, nisso eu aposto a minha vida e não abro mão. Eu não abro mão. Posso até achar uma outra situação bonitinha e maravilhosa, mas se a Bíblia diz que algo tem que ser daquele jeito, irmão, tem que ser daquele jeito. Senão você pode pensar que está numa boa e lá na frente você vai descobrir que perdeu muita coisa lá para trás. Enfim, aí as pessoas chegam aqui, na minha igreja, o meu pastor ensina que tem que botar a família em primeiro lugar, e o meu marido não me obedece, e a pessoa traz 1 milhão de argumentos que não tem a ver com esta gloriosa Escritura. Mas aqui, Jesus está dizendo, seria melhor fosse lançado no fundo do mar, quem faz pecar um destes pequeninos. Aí as pessoas começam a falar, não, que meu filho está problemático, a minha filha está problemática. Claro, é porque o comando é seu. Passa o comando para o seu marido. Aliás, que tem mulher, né? Jesus, era isso que eu ia pregar hoje? Não era não, né? Tem mulher que enquanto o filho é pequeno, é assim, o filho é pequeno, os filhos são pequenos, é assim, aí o marido vai falar, não, deixa comigo, eu mando, eu que torço, aqui é comigo. Eu conheci gente assim, minha mãe era assim, né? Minha mãe, outras pessoas, é assim, mas aí o filho cresce, a filha cresce, e aí começa a medir aquela força, aí depois quando vê que não pode mais, nem na palavra, nem no braço, faz alguma coisa, vira para o marido, faz alguma coisa, mas não deixou fazer a vida inteira. Agora que está no sufoco, o que é que faça? Aí, irmão, é complicado. Nós temos regras, é melhor nós seguirmos a regra desde o princípio, já que tomamos conhecimento da regra. Olha, Deus, quando deu a lei para Israel, sabe o que Deus disse? Eu acho isso fantástico. Moisés chega com as tábuas da lei e diz, Israel, levanta e diz assim, a lei, esta lei fará a diferença de vós para todos os povos. Como que está o governo da tua casa? Está na lei ou está igual a todos os povos? Se tu anda na lei, meu irmão, a tua casa não pode ser igual à casa do teu vizinho. Não pode, irmão, não adianta que não pode, eu estou te dizendo que não pode. Não pode. Tu vê a mulher do teu vizinho, mas meu Deus. Tu vê a mulher do teu vizinho discutindo com o marido lá, esbravejando, quebrando, e na tua casa é a mesma coisa? Que diferença fez a lei na tua vida? Fez nenhuma. Você está se iludindo pensando que tem um tal Espírito Santo, um dia vai descobrir que ele não é nem um pouco santo, você vai pensando que tem a palavra de Deus, um dia vai descobrir que a palavra que tem não é de Deus nenhum, vai se decepcionar no caminho, irmão.
Eu acho isso fantástico, quando Moisés levanta a lei e diz para o povo: Israel, aqui está a lei, essa será a diferença de vós para todos os povos. Mas depois Israel vai ser massacrado. Aí Deus vem e diz assim: vós abandonastes as minhas leis. Por isso, irmão, eu sou radical. Eu sou radical, irmão. Se eu entender que tenho que andar de um jeito, irmão, pode meter a escopeta aqui, que eu mesmo meto a mão no gatilho e disparo, mas abrir mão dessa palavra eu não abro, não. Não abro. Eu prefiro a morte, esquartejado, torturado, mas abrir mão dessa palavra é só o que eu peço ao meu Deus. Deus, não sei como partirei dessa terra, não sei o que vou sofrer nos meus minutos finais, não me interessa nada, só me interessa que o Senhor coloque dentro de mim um censor que me proíba de negar o teu santo nome, só isso. Que vou morrer, que vou sofrer, que vou esquartejar, deixa para lá. O que importa é que seja pela vida ou pela morte, Cristo Jesus tem que ser glorificado. Acabou-se a história. Aí Jesus vem e diz assim: tende cuidado de vós mesmos, se teu irmão pecar contra ti, repreende. Se ele se arrepender, você perdoa. Se ele pecar de novo e demonstrar arrependimento, você perdoa. Aí ele vem não sei quantas dezenas de vezes, se ele demonstrar arrependimento, você perdoa. Uma coisa, irmão, somos nós perdoar, e outra coisa é Deus perdoar. Moisés não deu nenhuma palavra de juízo contra Miriam, e no entanto Deus deu. Moisés intercedeu por ela, então Moisés não queria o juízo dela, amém? Senhor, ela está como alguém que já sai do ventre da sua mãe em aborto e etc, consumida a sua carne, não sei o que. Moisés ainda intercede, ele não queria aquele juízo, mas Deus queria aquele juízo. Então, uma coisa é o mandamento de Jesus para o nosso comportamento, e outra coisa é como Deus vai se comportar com cada um de nós. Isso é fantástico, porque uma vez se deu um caso nesse ministério, uma pessoa falou e eu ignorei completamente. No começo desse ministério, teve um profeta que falou assim: olha, não tinha nada construído aqui, irmão. Ele falou assim: olha, eu vejo muita gente batendo nessa porta para te pedir perdão. Muita gente, irmão, isso não parou nunca mais. Depois dessa profecia, o ministério está com 18 anos, até hoje é gente pedindo perdão de tudo que é lado. Agora é mais fácil, né? É WhatsApp, é e-mail, é gente me pedindo perdão de tudo que é jeito. E teve uma pessoa que chegou aqui, bateu na porta, apertou a campainha, eu fui lá, subi as escadas, não era dia de culto. Pastor Tupirani, me chamou de pastor a primeira vez. Pastor Tupirani, pois não, eu vim aqui para te pedir perdão. Perdão, irmão, que perdão? Está perdoado. Não, eu vim aqui para te pedir perdão, e eu falei contra o pastor e tal. Eu falei: irmão, esquece, eu nem deixei o camarada falar. Eu falei: não, irmão, esquece, se é assim mesmo, a gente fala das coisas até compreender a realidade dos fatos. Não esquenta não, está tranquilo. Por mim, irmão, está perdoado. Se tem alguma coisa, você resolve lá com Deus, porque comigo está tranquilo, está perdoado. Poxa, obrigado. Tal. Uma semana depois o cara morreu. Pode ser duas coisas, né? Ele veio aqui pegar o perdão e poder morrer em paz, né? Ou pode ser que Deus o tenha encontrado, um leão o encontrou no meio do caminho, né, irmão? Mas nós, seres humanos, a nossa tendência é perdoar. Porque imagina, irmão, vamos falar de mim mesmo. Graças a Deus a minha mesa é farta, eu não tenho falta de nada, eu tenho onde reclinar a cabeça, eu tenho a guarda de Deus, eu tenho tudo, né? Numa média bem considerável, acima da média, eu posso ir no mercado e comprar. Eu vou esquentar a cabeça com quem falou mal de mim? Você acha que Moisés estava preocupado porque tinha gente lá falando dele? Moisés estava esquentando a cabeça com isso?
O povo tem sede, rocha da água. O povo tem fome, lá vem codorniza. O povo tem, lá vem. O povo está com calor, tem. O povo está com frio, tem coluna de fogo. Moisés está esquentando a cabeça com o quê? Eis que está alguém aqui, meu irmão, que eu vou te dizer exatamente igual Moisés. Eu não esquento a cabeça com nada. Nada. Nadinha. Recebi mais uma cartinha, né? Eu estou pedindo permissão a Jesus para ir lá, porque o padrão é não ir, é receber cartinha lá da DRCI, Delegacia de Crimes de Informática. Tem uma aqui ainda que está funcionando uma meia representação aqui na 6ª DP, e eu recebi uma cartinha de lá. Eles não vieram aqui entregar porque eles têm medo de bandidos, né? Mas mandaram pelo correio. Então, eu pedi, Jesus, me deixa aí, que eu tinha tanta coisa boa para dizer, mas, por enquanto, não recebi essa autorização. Mas essa eu te confesso, eu senti uma vontade incrível de ir até lá, dizer umas verdades para eles. Mas, por enquanto, quem sabe, né? O processo fica lá, a hora que eu quiser aparecer lá, eu posso aparecer. A carta estava marcada para dia 21, já passou dia 21, que dia hoje? Já é 20 não sei quanto, mas enfim. Então, meu irmão, a realidade é, muita gente peca, e aqui é interessante, eu vou voltar um pouco lá em cima, meu irmão, que isso me veio aqui na memória e bateu firme. Diz assim, do que induzir um desses pequeninos a pecar. Só queria frisar isso para chamar muito a sua atenção. Aqui está dizendo que é possível que você seja induzido a pecar. Quem poderia imaginar? Irmão, presta atenção no top da palavra que você vai receber nessa hora. Eu não quero que você se sinta o super-homem. Você vai ser um super-homem se conseguir vestir a armadura da humildade. Porque Deus dá graça aos humildes e resiste aos soberbos. Presta atenção. Quem poderia supor que um homem formado diretamente pelas mãos de Deus, um homem a quem durante décadas Deus vem na viração do dia e fala com ele, face a face, um homem chamado Adão, quem poderia supor que este homem fosse induzido a pecar? Quem poderia supor? Você é forte? Meus parabéns, mas a tua força não é tão forte quanto a tua humildade. Adão é o cara, meu irmão, faça-me o favor. Olha quem é Adão. Adão é o cara, meu irmão. Então, ele foi induzido a pecar. Só isso que Deus me trouxe de volta aqui no verso 2. E eu achei impactante. Então, teu irmão pode pecar contra ti, você o perdoar, mas, irmão, tem coisas que quem vai julgar é o Senhor. Para sem mais delongas, eu quero ir bem no final, que Jesus diz assim, no verso 7, qual de vós tem um escravo, arando a terra, apacentando ovelhas, e assim que ele chegar do campo, convidará, podes vir agora mesmo, reclina-te junto à mesa para cear. Ao contrário, conforme o costume diz a ele, prepara o meu jantar, apronta-te devidamente, então vem e serve-me. Enquanto como e bebo, depois tu comerás e beberás também. O que Jesus está dizendo? Ele é o Senhor, Ele é o dono da mesa. Então, os servos vão fazer o quê? Vão chegar do campo, do trabalho, vão preparar para Ele, ou seja, toda a atenção é para Ele. Depois, nós vamos cuidar de nós. Então, primeiro é quem? Primeiro é Jesus. Irmão, diga isso quantas vezes for necessária, até que apareça escrito no teu coração. Primeiro é Jesus.
Eu conheci o testemunho de um homem que dizia assim para o filho dele: não se mete com esse negócio de igreja não. Para que isso de igreja? A igreja vai estar sempre lá. A hora que você quiser, você vai para a igreja. Vai primeiro se formar, entra para uma faculdade, consegue um bom emprego. Depois que você tiver com a vida completamente estabilizada, um bom salário, tudo edificado, com bens e etc., quando você já estiver isento desses problemas socioeconômicos do mundo, aí você vai para a igreja. E o filho virou para o pai e disse: mas papai, a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, meu irmão, veja, é Jesus em primeiro lugar. É Jesus em primeiro lugar. E engraçado que eu, conhecendo esse testemunho, às vezes os testemunhos são algo que Deus preserva mesmo para chegar até nós. Eu, conhecendo esse testemunho, eu ouvi a mesma coisa. Eu estava no 3º ano, referente ao 3º ano da cultura inglesa, fazendo inglês. O meu sonho era ser professor de inglês. Era o meu sonho. Eu fui numa entrevista com a diretora da cultura inglesa e ela ficou impressionada e ela falou: como? Você aprendeu isso tudo sozinho? E eu falei para ela: eu sempre estudei inglês sozinho. Na época era dos LP, eu falei: eu tenho LP em casa, eu tenho fita cassete, tenho livros. Mas você pronuncia a palavra corretamente, você tem fluência verbal. Ela ainda brincou: você fala quase que melhor que eu. Eu ri para ela, achei que ela estava brincando e ela estava falando sério. Eu cheguei ao 3º ano da cultura inglesa, entrando direto, sem passar pelo primeiro nem pelo segundo, entrei direto para o 3º ano da cultura inglesa. Era o meu sonho ser professor de inglês. Eu gostava de inglês e gostava de dar aula de inglês. Aonde eu ia tinha gente com dúvida de inglês, naquele TET, 12, aquelas coisas, aquelas preposições do inglês. Eu ficava ensinando aquilo por onde eu passava. Eu achava fascinante que aquilo era a dúvida das pessoas e eu tinha aquilo já completamente sabido, já dentro do meu conhecimento. Mas aí chegou um dia que o Espírito de Deus falou: quero você no seminário. E quando eu abandonei, meu irmão, olha, a minha volta foi um caos. E teve gente que me falou exatamente como a experiência do testemunho que um dia eu tinha ouvido. Alguém chegou perto de mim, alguém que não morava próximo de mim, falaram com essa pessoa: Tupirani, tá doido, vai abandonar o curso de inglês para ir fazer seminário, coisa lá de igreja. E a pessoa veio de longe: rapaz, vim conversar contigo, o negócio é esse, tu querer abandonar o curso de inglês? Eu falei: não estou abandonando não, estou trancando, depois eu volto aí. Não, rapaz, mas primeiro você termina o teu curso, a igreja vai sair de lá? A igreja vai continuar lá parada. Você pode voltar lá, pode resolver essas coisas de igreja a hora que você quiser, o seminário vai estar sempre lá. Termina o teu curso de inglês primeiro, depois que tu tiver, cara, arranja um emprego e tal, depois que tu tiver tudo legal, tu vai para a igreja, tu faz seminário, porque vai continuar tudo lá do mesmo jeito. Eu lembrei do testemunho e eu falei assim: não, mas a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. O semblante da pessoa caiu, como se eu tivesse cravado uma flecha nela. E no dia que eu tinha que ir para o seminário, quando eu cheguei no ponto do ônibus, eu falei: caramba, exatamente nesse ponto eu pego o ônibus para ir para o curso de inglês. E passou o ônibus que me levava para o curso de inglês, e eu mantive minha mão quietinha. Quando passou o ônibus que ia me levar para o seminário, eu disse: é nesse que eu vou. Ah, Jesus, eu faria tudo de novo. Como eu faria tudo de novo? Primeiro é Jesus. Ele me disse: eu quero você estudando a minha palavra. Se ele dissesse: eu quero você estudando inglês, eu largava tudo para fazer o inglês. Mas ele disse: eu quero você estudando a minha palavra. Eu larguei tudo para estudar a palavra. Primeiro é
Jesus. Primeiro não é o teu marido, primeiro não é a tua esposa, primeiro não é o teu filho, primeiro não é o teu neto, primeiro é Jesus. Tá, meu irmão? Um servo age assim, em função do seu Senhor. Senhor, está aqui a mesa, botei a mesa para o Senhor. O Senhor comeu, o Senhor se fartou, agora eu vou botar a minha mesa. Amém, meu irmão? Primeiro é o Senhor, primeiro é a necessidade do Senhor, depois a minha necessidade, Ele supre. Afinal de contas, Ele não tem dito, tu cuida do que é meu e eu cuido do que é teu. Para encerrarmos, meu irmão, diz assim, verso 10, igualmente depois de haver realizado tudo quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, pois tão somente cumprimos o nosso dever. Irmão, aqui Jesus está dizendo isso no intuito de tentar sustentar a tua humildade, porque cá entre nós, quem dera Jesus achasse servos inúteis, porque ele diz assim, quando vocês fizerem tudo o que vos foi ordenado, dizeis, sois servos inúteis. Jesus já ordenou milhões de coisas nessa terra e pessoas disseram não para ele, pessoas se desviaram da vontade dele, pessoas não quiseram aliança com Jesus em muitas coisas. Então quem dera Jesus encontrasse servos inúteis. Servos inúteis é o máximo que Jesus tem, aqueles que o obedecem. Inúteis no sentido de manter a humildade de servo. Quem é servo não é digno de honras, quem é servo não é digno de méritos, quem é servo não é digno de trono, não é digno de grandezas, não é digno de exaltações. Servo, é o menor. Simplesmente assim. Agora, são os servos que receberão lá galardão e assentar-se-ão num trono junto com o seu Senhor. É promessa dele. Mas aqui, irmão, tenha o espírito da servidão, que isso já nos basta. Então, irmão, sempre que você estiver realizando alguma coisa, para e pensa. Está realizando como um servo, ou seja, o servo é aquele que enfatiza, enfoca primeiramente o seu Senhor. Tem muita gente que pensa que tem ministério. Não tem ministério. Por que não tem ministério? Porque está pensando em si. Não, eu quero ser um pastor. Não, eu quero ser um pastor. Tu não é, tu não tens chamado, tu nunca foste, nem jamais será. Esse desejo sórdido de querer, não funciona. Agora, não, eu quero ser o que o Senhor quiser que eu seja. Eu farei o que Ele me mandar fazer. Agora, quando você cria o teu próprio foco, eu quero ser, não funciona nunca. O eu quero ser é caminho do inferno. Agora, Jesus, faz de mim o que tu queres. Ou, o Senhor disse para que eu faça, o Senhor disse para que eu seja, então lá vou eu, porque Ele me mandou fazer, Ele me mandou ser, Ele me mandou realizar, mas eu não posso querer ser nada, exceto servo. Então, meu irmão, eis a realidade, desse texto, que tem vários pontos que me destacaram muito, e eu achei grandes lições nele. Eu espero que você também ache, pois até aqui nos tem ajudado, Senhor. Amém. Pastor, no momento em que o senhor pregava, Deus me mostrava o senhor já avançado em idade, e os cabelos do senhor estavam branco, bem branco, e eu percebia, o que me chamava a atenção era a saúde que o senhor tinha. O Senhor estava pregando veementemente, com autoridade, em cima do púlpito, e eu vi o Senhor avançado em idade. Assim diz o Senhor, eu sou o que renova as tuas forças, a tua saúde está em minhas mãos, é presente meu, como eu te prometi, diz o Senhor. Até aqui. Aleluia, Deus.
A minha alma estremece diante do nosso Deus, que é santo e é poderoso e que reina neste lugar. Mestre, a visão que o Espírito Santo me deu, eu vi 2 anjos, e esses anjos traziam em suas mãos várias panelas, e essas panelas foram colocadas aqui na frente. Logo em seguida, eu via as mãos dos irmãos se transformar em concha, semelhante àquela concha de tirar feijão mesmo. Então essa visão cessou. Amém. Amém. Mestre, essa madrugada eu fui acordado e o Senhor começou a conversar comigo. E nessa conversa, ele me disse o seguinte: diga à geração de Jesus Cristo e a todas as frases, e você coloca lá no grupo, aquelas frases que você coloca, aquilo dali é para ler e guardar, gravar todas as frases, porque não são em vão, não. A frase também é alimento. Aquelas frases que o pastor coloca lá no grupo são alimento também. Sabe aquele medo que você tem da morte, de se entregar com a morte? Começa a ler aquelas frases, começa a gravar aquelas frases, começa a estudar os seminários também. E o Senhor foi falando comigo sobre as frases, sobre o seminário, sobre os cultos, a importância de ler, de estudar, porque é alimento para você, para te dar coragem, para você enfrentar o que há de vir aqui na igreja ainda. O Senhor me mostrava também, pastor, aleluia, a gente pichando com essas amigas, tudo normal, só que de repente o Senhor me mostrou eu não sei se é uma capa preta, tipo daquelas que se usam aí nos magistrados aí para julgar. Como é o nome daquele negócio? Toga, a gente estava vestido daquele pichando. Parecia algo e lembra autoridade mesmo naquilo que estamos fazendo. A gente aparecia todo de preto, mas com aquela roupa por cima dessa roupa preta, pichando. E o Senhor manda te dizer, Ele te usa como um tinteiro na terra. Ele te usa como um tinteiro. Ele te dá inspiração para você escrever. Ele me disse, eu uso como tinteiro. Amém. Até aqui o Senhor falou. Amém. Eu tive uma visão, irmã Dominique, hoje aqui, e via você receber uma bota, dessas botas de metal. Amém. Mestre, eu tive uma visão com 2 anjos, parece um domingo, entrando com um carrinho, com espadas, e hoje essa visão tornou de novo. A mesma visão, o anjo entrando com espadas no carrinho, colocando de um lado e do outro. Amém. Deus me deu uma visão, mestre, onde eu via o irmão Ivanivaldo. Ele recebia uma armadura, ele recebia uma espada na mão esquerda, ele girava essa espada, mas ele não colocava na cintura. Ele andava com essa espada, e essa espada riscava as ruas aonde ele passava. Ele andava com essa espada na mão, e essa espada ia riscando as ruas. E eu vi uma mulher, que eu não sei quem é, que estava do lado dele. Essa mulher recebia uma espécie de vestido, armadura, como eu tinha visto aqui no domingo, que era armadura para as mulheres. Não sei quem é essa pessoa, mas também vi uma mulher do lado dele receber essa armadura.
No começo das orações, quando o Senhor estava orando, eu vi o céu se abrir. Então eu vi um anjo, ele conduziu o Senhor. Então eu via abrir-se como se fosse um portal. Só que esse portal, ele tinha um véu. E quando o Senhor chegou ali na frente, eu vi aquele véu se rasgar no meio e cair um para cada lado. Então eu vi quando o Senhor entrou naquele lugar, que era uma sala, e eu observava que nessa sala tinha alguns vasos, e impressionante que esses vasos, eles estavam empoeirados, só que o que estava dentro eram pergaminhos, e saía uma luz muito forte de dentro desses vasos. E o Senhor ia andando. Então, do lado direito, eu vi um livro dourado. Esse livro também estava empoeirado, mestre. E a parte das páginas também brilhava, mas ele estava fechado. E o Senhor continuou andando. Chegou num certo lugar onde tinha um trono, que também estava empoeirado, e não tinha ninguém nesse trono. Impressionante, mestre. Esse lugar onde o Senhor entrou, tinham várias coisas que pareciam empoeiradas, que pareciam que eram para ser usadas e ainda não tinha sido usada. Foi esse o entendimento que eu tive. E aí essa visão cessou, mestre. Agora, quando a Dayana estava louvando, eu tive uma visão com o irmão Jorge e com o irmão Marcos Vinícius. Eu vi o irmão Jorge abraçar o irmão Marcos Vinícius de frente e ficar assim, um de cara para o outro, de maneira que se formava um vácuo assim no meio. Então vi um leão passar no meio deles. Depois eu via, mestre, aparecer uma espécie de ampulheta. E essa ampulheta ficava do lado do irmão Marcos Vinícius. E quando eu olhava para o irmão Jorge, ele estava com o semblante muito triste, como se estivesse chorando. E ali essa visão cessava, mestre. Até aqui. Amém. Tive uma visão onde eu vi um grande relógio, mas esse relógio tinha só um ponteiro. E esse ponteiro desse relógio era como um machado de ouro. E ele já tinha seguido. Ele estava como se fosse ali 5 minutos, esse ponteiro. Então desceu um anjo do céu e botou uma espécie de um ferro na engrenagem do relógio, como quem dá corda. Ele deu corda a esse relógio, deu bastante corda para esse relógio continuar girando. E quando eu cheguei na visão perto desse relógio, não eram números, mas sim eram nomes de igrejas que tinham ali. Muitas e muitas igrejas tinham ali. E eu vi como que já tivesse passado 2 e começando a ir para a terceira igreja. Tudo igrejas caídas. Muitas igrejas caídas. E assim diz o Senhor: farei uma obra sem igual e sem precedentes, e todos conhecerão o meu nome, que eu revelei no meio de vocês, o Deus da geração Jesus Cristo. Um pouco antes dos profetas irem à frente e relatarem as visões que tiveram, eu tive uma visão. Eu vi alguns irmãos específicos virarem como fogo,
Só que interessante que não eram chamas de fogo, mas eram como estrelas pegando fogo. Amém. À medida que o Senhor, mestre, ia pregando, eu vi uma rocha imensa e como se fosse uma porta talhada nessa rocha. E essa porta começou a se abrir. Dentro dessa, ela se abria de dentro da rocha para fora. Enquanto o Senhor ia pregando, ela foi se abrindo, essa porta. E ela ia se abrindo como um todo. Ela não tinha dobradiça nem nada. Ela vinha saindo de dentro como um todo. Amém. Quando o senhor mestre estava falando sobre o governo da casa, ser do homem, e o senhor falou, Jesus, era isso mesmo que eu ia pregar? Nesse momento eu tive uma visão. Eu vi uma grande espada descer do céu, e essa espada, ela descia do seu lado direito. E ela veio e passou à frente do Senhor. E houve um grande clarão. Então eu vi que o Senhor se transformou numa espada, não igual essa espada que eu vi descer, essa espada muito grande. Mas o Senhor se transformou numa espada diferente. Um cabo aberto, como se... O cabo era aberto como se fosse uma pétala de flor. E essa espada era uma espada, como se fosse uma espada adornada, uma espada muito bela, essa espada. Então, essa espada, ela era forte, mas ela era como se fosse uma folha de algo, de um livro, algo assim que... mais antiga, e houve um grande vento que veio da parte da porta da igreja e levantou uma parte dessa folha, e eu pude ver dentro dessa espada que era o Senhor, essa espada. Então quando a visão me levou para dentro, eu vi o Senhor, mestre. Eu vi o Senhor mais novo, e o Senhor vinha andando numa estrada e orando, caminhando rápido e falando com Deus. O Senhor ia falando com Deus, e ia nessa, vamos dizer, agitação, o Senhor bem mais novo, assim, estava conversando com Deus, e Deus falou comigo e me deu uma palavra. E assim diz o Senhor: tu és meu. Eu te conheço desde a infância, quando tu adentraste a minha presença, diz o Senhor. Tu sempre buscastes a perfeição e nunca negastes o meu comando. Sempre o que botei em teu coração, assim tu liberastes. Tu és a minha alegria nessa terra. Tu, homem, és o meu sacerdócio de pé. Eu te ungi para guiar um povo que trará a minha glória como nunca se viu. Assim diz o Senhor. Paz. Elias, Deus me deu uma visão onde eu podia ver atrás do púlpito o Senhor de pé tocando o violão. E descia uma nuvem e cobria o Senhor por completo.
Naquele momento, em seguida, a nuvem saía e eu não via mais o Senhor, eu só via o violão. Mas aquele violão, ele não parava de ser tocado. Eu não via ninguém, eu não via as mãos, eu não via nada, eu só via o violão e as cordas se mexendo como se o Senhor ainda estivesse ali tocando. Depois, eu vi o Senhor voltar. Quando o Senhor voltava com as duas mãos estendidas e nas suas mãos tinha uma espada. E na parte onde a gente pega na espada, no cabo, ele estava cheio de pedras preciosas. Uma espada muito linda, muito reluzente, o Senhor trazia nas suas mãos. E ali a visão cessou. Mestre, agora quando o Rômulo ele estava falando, impressionante, eu vi um homem de branco se posicionou de frente para o Senhor. Todo momento que o irmão Rômulo estava dando aquela palavra, o irmão Rômulo falava e eu via esse homem falar, impressionante, saía dele a voz do Rômulo. Que coisa incrível, o Rômulo estava falando com o Senhor, dando a palavra, mas eu vi esse homem de branco na frente do Senhor, ministrando aquilo que o Rômulo estava falando, impressionante. Louvado seja Deus. Eu vi um anjo, mestre, e esse anjo, ele foi até o irmão Marcos Vinícius, e onde ele estava, esse anjo trocava as vestes dele, e colocavam as vestes brancas no irmão. Depois eu vi um outro colocar uma espécie de coroa na cabeça dele, mestre. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Bendito Deus, excelso, glorioso, graças te damos, porque nenhum povo jamais viu Deus como temos visto, Senhor. Nenhum, Senhor. Muito mais que um mar abrir nós temos visto. Muito mais que a nuvem e a coluna de fogo. Muito mais que a rocha que deu água aos codornizes. Porque o Senhor não está em mares. O Senhor não está em fogo. O Senhor não está em nuvem. O Senhor é espírito e vida. E como o Senhor Jesus disse, naquele dia vocês entenderão, eu estou em vós, e vós estáis em mim. Pai, para que eles sejam um, como eu e tu somos um. Glorifica o teu nome, Senhor, e seja feita a tua vontade em todas as nossas vidas. Isso te suplicamos, Deus, que a tua vontade seja feita, pois somos e queremos ser ainda os teus melhores guerreiros